nós tem sido, como todo mundo já falou aqui, né, tem sido um prazer, uma alegria, e nós nos sentimos constrangidos com o carinho de vocês, o cuidado de vocês, né? Eu brinquei com o pastor Eri, falei, retornando daqui, eu vou ter que passar uns 3 dias para desintoxicar, que vocês tratam a gente tão bem que a gente se acha alguma coisa, né? Então, eu tenho que voltar à real e entender que a gente, como o pastor Fernando falou na ministração dele, que a gente é pó, né? Tem alguns que são pozinho, eu sou um pozão, né? Mas a gente é pó. E eu sempre falo isso, a glória nunca é nossa, né? A glória é sempre dele, a alegria de poder participar é nossa, né? Mas a glória é sempre dele. Agora, explicando algo que está no meu coração e o que a gente compartilhou com o pastor Fernando rapidinho, né? Eu entendo que nós vivemos um tempo de restauração, hoje, de muita coisa que nós deixamos corromper, que nós perdemos, nós que eu falo não nós, mas que foi se perdendo ao longo da história cristã, desde a vinda de Jesus até os dias de hoje. Eu entendo que hoje Deus vem promovendo uma restauração, né? E a restauração, para mim, a maturidade da igreja, né? O crescimento da igreja tem a ver com a volta à igreja de Atos, que era a igreja que veio logo em seguida. Ela tinha muita clareza de como Jesus agiu, do que Jesus ensinou, porque era a geração que vinha na sequência de Jesus, era a geração que sentou, ouviu Jesus falar, os caras que ouviam e entendiam tudo errado, tinham a oportunidade de falar bobagem e ser corrigido por Jesus ali lá, porque muitas vezes eu tenho falado isso, eu já aprendi nos anos de ministério que eu vou falar uma coisa e tem muita gente aqui que vai entender outra, e para você é a palavra que eu falei. Por quê? Porque eu falo a partir da minha realidade, a partir da minha experiência, e você entende a partir da sua. A triagem que você faz, o filtro que você usa é justamente a sua experiência de vida. Então, dependendo da palavra que eu falar aqui, você vai entender num contexto totalmente diferente. E era o que acontecia com os discípulos na época de Jesus, só que Jesus tinha a oportunidade de corrigir, como aquela história, né, quando Jesus vira para os discípulos e fala, cautelai-vos do fermento dos fariseus. Um cutuca o outro e falou, está vendo? Eu falei que a gente devia ter trazido pão, estamos tomando bronca por falta de pão. E Jesus teve que corrigir os caras. Acontece constantemente. E nós estamos vivendo uma época em que Deus vem restaurando o ápice da igreja, que era aquele momento, né? E a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre a questão da maturidade, mas Ele restaura o ápice em todas as coisas, até na questão da manutenção da igreja, né? E durante muito tempo, a igreja foi subsidiada pela fidelidade de muitos, mas a Bíblia fala em Deuteronômio 8:18, que ela fala assim, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é quem te dá poder de adquirir riquezas, né? E daí fala da confirmação da nova aliança. E o que vem acontecendo? Era o que acontecia na igreja de Atos. Pessoas como Barnabé, que tinham um pouco mais de recursos, se sentiam tão tocadas pelo Espírito Santo, que vendiam tudo que tinham e traziam para pôr à disposição daquela obra. E nós vemos isso acontecendo no dia de hoje, né? Porque o que acontece? Como o diabo fez em termos de autoridade, o diabo fez em termos de todas as outras coisas, né? O diabo não é o dono da prata e do ouro, tá bom? Amém? Obrigado pelo entusiasmo, eu vou falar de novo. Deixa eu só quem não está acostumado comigo, quando eu perguntar amém, já fala amém, para a gente economizar tempo, que o pastor Eli me deu só 1 hora e eu tenho que acabar agora, né? Senão eu estou indo embora amanhã de manhã, agradecendo o carinho, né? Não vou ter a oportunidade da parte 3. Né? O diabo não é o dono da prata e do ouro, amém? Né? O dono da prata e do ouro é o Senhor. E essa riqueza como autoridade sobre toda a criação, Ele transferiu para nós. O que o diabo fez? Corrompeu a motivação. Né? Como o diabo não tinha poder de dar riqueza para ninguém, quem recebeu o poder de gerar riqueza teve a motivação corrompida. Então se tornou avarento, se tornou egoísta, pôs o coração no dinheiro, e aquilo que era para abençoar se transformou numa entidade que domina os dias de hoje e concorre com Deus no nosso coração. Tanto quando Jesus fala sobre isso, Ele fala, não se pode servir a 2 senhores. Você não pode servir a Ele e às riquezas, porque a riqueza se tornou algo tão forte,
na corrupção, que é o que tem separado, tem comprometido o tempo. Tem muita gente que fala assim, eu queria mais tempo para buscar Deus. Puxa, como eu queria mais tempo. Eu falo, nunca vai ter, até o fim da vida. A pessoa falava, está amarrado, pastor. Eu falei, não, deixa eu explicar. Para você, até o fim da sua vida, tudo que você vai ter é 24 horas por dia. Nunca vai ter mais tempo. O que você precisa é definir o que vale a sua vida e aplicar o tempo que você tem naquilo que é prioridade. Porque hoje você vem desperdiçando o seu tempo, não entendeu o que Paulo fala, que a gente precisa aprender a remir o tempo porque os dias são maus. Se você não tiver uma intencionalidade em resgatar o seu tempo para aplicar no conhecimento de Deus, o seu tempo vai passar. E aquilo que você desejava, aquilo que a ação do Espírito Santo gera em você um desejo por mais de Deus, nunca vai acontecer. Por quê? Porque seu tempo está comprometido com mamon, adquirir mamon, várias outras coisas. E tem gente que tinha um coração bom e se deixou levar por essa estrutura corrompida. Né? Porque a gente sempre fala assim, não, eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Não, você precisa do Deus que te dá o poder de adquirir riquezas e Ele é o suficiente para todas as demais coisas. Né? Só que muita gente que foi ensinado errado, mas tinha um coração bom. Tinha um coração bom. É o que o Deuteronômio 8:18 fala, está se lembrando do Senhor. E essas pessoas com os recursos que têm, estão fazendo o que Barnabé fez naquela época. Né? Estão organizando fundos, organizando entidades, organizando associações e pondo os recursos financeiros que elas têm a serviço da igreja. E houve uma palavra profética sobre isso já, não sei quantos anos atrás, e começou a partir do ano passado, ano retrasado. Né? Essas pessoas têm procurado várias pessoas e falando assim, eu tenho um fundo de 2,5 bilhões e eu queria pôr à disposição de plantar igrejas. Né? Tem uma outra pessoa, eu estava compartilhando com o pastor Fernando, não vou compartilhar os detalhes. Né? Ele é um bilionário, talvez trilionário sul-americano, que fez crescer o patrimônio dele, um crente desses raízes, dessas pessoas simples. Um funcionário dele numa mina no Equador encontrou ele e falou, Deus mandou dizer para o senhor isso, e ele foi impactado por aquela palavra de Deus. Né? E hoje esse cara está disponibilizando para servir a igreja, ele está tentando organizar uma fundação no Brasil, ele está disponibilizando para servir a igreja 3,5 trilhões de euros. 3,5 trilhões de euros. Então é a promessa que Deus deu, que vinham recursos abundantes de fontes que a gente não imaginava. Porque essas pessoas que adquiriram estão sendo lembradas pelo Espírito Santo, de quem deu para elas o poder de adquirir riquezas. Elas estão trazendo como Barnabé essas riquezas aos pés do Senhor. E a gente, como igreja, precisa aprender a lidar com isso. E como que eu aprendo a lidar com isso? Primeiro, cuidando do meu coração, porque dele procede as fontes de vida. Porque como o pastor Eli já falou aqui, o diabo é sujo. A gente é safado. Bom é só Deus, como falou o pastor Mateus. Né? Então, se a gente não cuidar, né, o diabo vai fazer o que ele faz. E eu brinco, tem gente que fala assim, o senhor vê um lado bom em tudo, vejo, até no diabo. Qual que é o lado bom do diabo? Ele é trabalhador. Trabalhador o diabo é. Então, se você bobear, a Bíblia fala que ele vai te pegar pelo teu desejo. Ele vai te tentar pelo teu desejo. Se a gente não cuidar das nossas fontes, dos nossos corações, a gente não está preparado para essa nova leva. Né? E para nós é uma alegria. Esses dias atrás eu estava conversando com outro pastor referencial, amigo nosso, pastor Paulo Mazzoni, da Batista Central de Belo Horizonte, e a gente tem olhado esse momento que a gente vive com muita expectativa, mas também com muito temor. E eu falava com o Paulo, falei, Paulo, quando a gente recebeu o bastão de gente santa, né? Eram homens santos que a gente respeitava, né? Praticamente quase todos os meus referenciais já faleceram. Né? A gente está rodado e está chegando mais perto da linha de chegada do que da linha de saída. Né? Hoje só tem um dos pastores que me abençoou, com quem eu prestava conta, que está vivo. Todos os demais já faleceram. Né? Meu discipulador já faleceu. O segundo que me assumiu quando ele faleceu já faleceu. Depois que os dois morreram, mais ninguém quis me assumir. Estou brincando.
pastor Miguel Piper foi o corajoso de me assumir por terceiro, que também faleceu. Depois do Miguel, ninguém veio. Daí o último é esse, que está com 83 anos, né, com uma série de enfermidades. E daí eu falei para o Paulo, a gente pegou o bastão esperando para quem a gente ia passar, né? Para quem ia passar. E eu já falei isso, eu não tinha noção de muita coisa, eu só era empolgado. E eu reparti aquilo que Deus me deu com muita gente que não valorizava. E a pessoa desperdiçou. Eu falei para o Paulo, a gente não tem mais tempo para errar. Porque se a gente errar na escolha, a gente não vai poder transferir a unção, não vai poder transferir aquilo que Deus nos deu. E eu não quero ser um segundo Eliseu que leva o que Deus me deu para o túmulo. Eu não quero que isso aconteça com a gente. Então agora é a hora da gente discernir quem são as pessoas. Eu não tenho mais tempo para perder, né? Aquilo que eu falei, eu já tenho menos tempo para frente, pela previsão de tempo do brasileiro, né? Que é 83, 84 anos no máximo, para quem vive no Sudeste, né? No geral do país, a média de vida é 75, 76. Né? E desse tempo, 75 anos, se você dorme 8 horas por dia, 1/3 da tua vida você vai passar em cima da cama. Você vai passar dormindo. Então, sobra só 50 anos para a gente fazer alguma coisa, né? Isso quer dizer que se você está com 40 anos de idade, te sobra 35. Dos 35, 9 você vai passar dormindo. Tá joia? Você só tem 26. Se você tem 50 anos de idade, vai ficando cada vez pior. Vamos pegar alguém como o pastor Eri, que está com 52. 52 anos de idade, sobra 23 para ele, né? Dos 23, divide 8, ele vai passar dormindo, vai sobrar 15. Quantos acham que o pastor Eri vai entrar na unção do pastor Luciano Subirá e vai até os 120? Né? Quantos acham que ele merece? Ele pode ir até os 120. Não são, né? Orem por ele. Ele falou que vai ter que fazer exame do coração e já está com medo. Então, eu não sei se os exames vão falar que você vai conseguir até os 120, amigo. Mas essa é a realidade, né? E eu falei para o pastor Paulo Mazzoni, eu falei, Paulo, não dá para a gente errar. Mas a gente precisa, Deus precisa nos mostrar quem são as pessoas que entendem o que a gente carrega, que respeitam, que desejam o que a gente carrega, para a gente ter tempo de treinar e transferir a unção. Né? Então, quando eu venho no lugar, a gente vem nessa expectativa, será que alguém aqui, né? Será que alguém aqui vai valorizar e vai se habilitar para eu poder transferir, para a gente poder ministrar, para a gente poder passar? Né? Em muitos lugares que eu tenho ido, eu tenho voltado entristecido, porque parecem lugares onde Deus está agindo, né? Mas são lugares onde as pessoas aprenderam a disfarçar o fogo estranho. Parece avivamento, mas não é. Nessa casa eu me alegrei. E eu espero que o pastor Eri me convide várias vezes, porque eu gostaria de poder comunicar alguma coisa para essa casa. Né? Se acham que a unção que a gente carrega vale alguma coisa, pode contribuir, eu gostaria de aqui, através da liderança do pastor Eri, transmitir, compartilhar a unção, compartilhar aquilo que levou anos. E como eu falei, a minha geração passou pelo avivamento, a gente não teve quem nos ensinasse, a gente aprendeu quebrando a cara. E eu quebrei muito a cara porque era metido, era desejoso, eu não sabia das coisas, né? Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não sabia nem se eu tinha sido batizado. Eu fui perguntar para um irmão da Assembleia, pastor Paulo, se eu tinha sido batizado. Ele falou, você fala em mistério. Eu falei, mas se é mistério, como que eu vou saber? Se eu souber, deixou de ser mistério, amigo. Ele falou, você fala em língua? Eu falei, falo espanhol, em inglês eu entendo, mas não falo. Não, você fala a língua dos anjos? Eu falei, não falo. Ele falou, não, na minha igreja tem uma escola. Que eu falei, eu nunca vi uma escola. Não, na minha igreja tem. Eu me matriculei. Assembleia de Deus do Centro Cívico de Curitiba. Né? Se for lá, ela ainda está lá. Entrei na escola, o que eles faziam a gente? Talvez gente aqui tenha passado pela mesma escola, vai entender. Eles punham a gente ajoelhado e mandavam ficar falando glória e aleluia. E a gente ficava lá, glória, 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 aleluia, 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 glória, glória, glória. Quantos conhecem alguém que passou por essas coisas? Sabia, sempre tem.
Sempre tem. Faz isso em casa. Fica ajoelhado falando glória, aleluia 2 horas. A língua de qualquer um enrola, parceiro. A língua de qualquer um enrola. Né? Depois de 2 horas fazendo isso, você começa, glória, aleluia. Eles falam, vai que está vindo agora, vai que está. E essas coisas criavam mais bloqueio em vez de ajudar. Então a gente aprendeu, o Senhor fala em línguas, graças a Deus eu falo. Mas não foi lá nessa escola que eu aprendi. Né? Mas ia criando mais bloqueio, demorou mais tempo. Né? Então o que a gente quer, por quê? Porque eu acho que a gente não tem mais muito tempo. Amém? Obrigado pelo entusiasmo, lembra aquilo que eu falei, eu vou perguntar de novo. Eu acho que a gente não tem mais muito tempo, amém? A minha expectativa, e sobre isso a gente quer ministrar nessa noite, a minha expectativa é que se a gente trabalhar bem, a gente pode ser a última geração, né? Porque Deus falou isso na palavra dele, quando Jesus está falando com os discípulos dele, em Mateus 24, 34, ele fala, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Agora, aquela geração já passou e várias outras gerações já passaram. Então, quer dizer que Jesus mentiu? Não, Jesus comunicou o desejo, a intenção do Pai e como podia acontecer. Agora, quem ficou para trabalhar na seara é a gente. Vira para quem está do seu lado e fala assim, é contigo, querido. É contigo. Quem ficou para trabalhar foi a gente. Infelizmente, o que Jesus transmitiu, o que Jesus falou, como aquilo que a gente falou das riquezas, foi corrompido, foi entendido errado. Porque é o que nós vamos ler, o que Jesus falou, uma das últimas falas, foi Atos 1:8. Vocês vão ser testemunhas. Vira para quem está do seu lado e fala assim, isso diz respeito a você. Né? Porque Pedro, quando ele vai falar para os primeiros convertidos, ele fala, promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quantos aqui entendem que foram chamados por Deus para serem salvos e para serem da família do Deus? Quantos entendem? Tem um povo aqui que entende que você foi chamado para isso. Quantos foram chamados? Então, não é só o benefício, o compromisso de ser testemunha também é para a gente. É contigo, varão. Só que muitas vezes eu acho que eu não tenho jeito para o negócio. É ou não é? Não vocês, mas quando conhecem alguém que já arrumou mil desculpas, mas eu não sei falar. Eu não sei como dizer. Teve um rapaz que veio na minha igreja falar isso. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Eu falei, mas você não é noivo, criatura? Ele falou, eu sou. Eu falei, para pegar a mulher, você sabe falar, né? Só não sabe falar quando é as coisas de Deus. Deixa de ser sem vergonha, vagabundo. Vai aprender. Né? E ele falou, e como que eu aprendo? Praticando mais do que os outros. Só tem um jeito de aprender, praticando. Então eu já peguei um irmão que estava passando. Falei, fulano, você é líder de grupo de célula. Ele está precisando treinar testemunho. Leva ele para testemunhar para todo mundo que você conhece. Fala, pastor, não é gozação. Eu falei, eu também não estou falando de brincadeira. Estou falando de verdade. Você quer aprender a ser testemunha como? Né? Vem um anjo para você treinar, fala de Jesus para mim, vá se lascar, parceiro. Né? Ele está levando você para a gente que precisa ouvir. E daí você vai testemunhar. Mas o que eu digo? A Bíblia fala que o Espírito vai pôr a palavra na sua boca, tem a mínima ideia. Mas se eu falar errado, ele vai consertar. Você vai falar assim, eu não sei falar isso, o Espírito vai falar, é poderoso. Né? Eu já vi isso acontecer. Né? O cara fala uma coisa, né? Já aconteceu isso comigo. A pessoa falou, pastor, o senhor falou isso. Eu falei, não falei. O senhor falou sim. Eu falei, não falei. Ele falou, eu ouvi. Eu falei, aí eu acredito. Aí eu acredito. Porque o Espírito pode soprar no seu ouvido do jeito que... Né? Agora, é o que a gente falou no primeiro dia, a gente precisa se dispor. Amém? Você precisa se dispor, você precisa sair da onde você está. Quantos são dessa igreja aqui? Levanta a mão. Então você não vai sair hoje daqui sem falar para o pastor Eri. Pastor Eri, conta comigo. Para quê? Nem sei. Pode me lascar que depois da pregação de hoje não dá não. Né? Eu preciso aprender. E o nosso rolo é que justamente por causa dos bloqueios, dos limitadores, vem passando de geração atrás de geração. E a coisa não aconteceu.
Jesus falou para os discípulos dele, porque tem uma ideia, mas o evangelho precisa ser pregado até os confins da terra, porque a gente gosta de fazer isso, né? A gente gosta de ser radical, porque Jesus também falou para os discípulos dele que eles não acabariam de percorrer todas as cidades de Israel antes que ele voltasse. Ou seja, nem em Israel eles iam falar para todo mundo. Mas o evangelho não tem que chegar? Tem, mas não às vezes. Se a gente não sabe pregar, para que eu preciso ir até todas as nações da terra? A gente está ouvindo o testemunho direto que o próprio Jesus está aparecendo para as pessoas. Né? No mundo muçulmano, de cada 10 que se converte, 7 viram Jesus pessoalmente. Quantos aqui gostariam de ver Jesus e nunca viram? Levanta a mão. Manda lá para o Oriente Médio, que lá ele está aparecendo direto. Tem umas confusãozinhas lá, mas pelo menos vai ver Jesus do negócio, né? Eu vi o testemunho na África de uma tribo que demorou para os missionários chegarem lá, porque era aquela ideia que era canibal, né? Então os missionários queriam falar de Jesus, mas queriam voltar, eles não queriam ficar lá. E daí quando eles chegaram para falar de Jesus, a tribo falou, mas a gente já sabe sobre Jesus. E a tribo pregou para os missionários. Falou das coisas. Ele falou, mas chegou um grupo missionário? Não, vocês são os primeiros. Mas como que vocês sabem? Não, Jesus apareceu para nós. Como os missionários demoraram demais, o próprio Jesus foi lá e falou, eles estão amarrados demais. E os missionários que foram falar de Jesus nunca tinham visto Jesus. Daí quem passou a perguntar para os da tribo foram os missionários. Mas como que ele é? De que jeito que ele é? Ele falou, como assim? Como ele é? Né? Ele falou, fisicamente. Ele falou, como a gente. Né? Negro, cabelo enrolado. Ele falou, mas o que ele estava vestindo? Ele falou, como assim? O que Jesus estava vestindo? Ele estava que nem a gente, mas vocês não usam nada. Já pensou, querido? Você chegar no céu e encontrar um Jesus peladão, quantos vão tomar um choque? É ou não é? Bispo, mas eu não acredito assim, não. Talvez para você ele se revele de um outro jeito, porque Deus se revela de um jeito mais fácil de se identificar com a gente. Deus podia ter falado do céu, mas ele resolveu se encarnar. Porque para a gente era mais fácil entender um Deus encarnado. Porque tem coisa de Deus que a gente aceita pela fé, mas você consegue entender um Deus que é 3 em 1? O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas todo mundo é a mesma coisa. Né? Não fica confuso, mas é assim que funciona. E no céu funciona. Por isso que muitas vezes, para a gente entender, Deus precisa se encarnar na realidade igual a nós. Eu tive uma experiência, eu pus num dos livros que eu escrevi, chama Resolva com Deus. Eu chegava na igreja e Deus me abria os olhos e eu via a realidade espiritual que envolvia a igreja. Né? E um dia eu vi um grupo de homens ao redor do templo, assim, com um vaso na mão, uma botija na mão. Eu falei, Deus, o que é isso? Ele falou, é a legião de anjos que eu designei para te servir hoje aqui. Eu falei, Deus, e o que é essa botija? Ele falou, você não disse que uma unção seria derramada? Eles vieram para derramar a unção. Eu falei, mas eu nunca imaginei que a unção era derramada de botija. Ele falou assim, mas não é. Eu falei, Deus, agora eu não estou entendendo nada. Eu perguntei o que era a botija. Daí Deus falou assim, mano, entenda, quando eu me revelei, o nome que eu dei é Eu Sou. Ele falou, não existe experiência nenhuma que você tenha comigo, não existe nada nessa terra que seja equivalente à minha totalidade. Eu sou, sempre existe mais de mim. Eu me revelo de um jeito que é mais fácil para você compreender. Outro podia ver essa cena de outro jeito, porque é mais fácil. Entenda, eu sou. Depois disso, amigo, eu parei de criticar uns amigos malucos que eu tenho. Né? Porque tem crente, quantos conhecem um crente fiel, mas doido, que a gente acha que queimou faixa? Acha ou não acha? Você fala, não é possível, isso aqui usou droga e queimou faixa, isso aí não é normal, tem coisa? É ou não é? Porque o bicho é doido. Tem um amigo abençoado, também é uma referência no Brasil sobrenatural, pastor Judá Bertelli. Quando já ouviram falar ou conhecem o pastor Judá Bertelli? Judá Bertelli é uma benção, mas é diferentão. É ou não é? Né? Tem um outro amigo, o pastor Márcio Martins, da Vida Plena de Curitiba, foi ministrar num evento e o Judá estava ministrando antes dele.
E ele foi ministrar na sequência do evento. Ele achou que chegou no evento quando o Judá já tinha ido embora. E o Judá pôs a igreja em oração. O Márcio não sabia de nada. O Judá falou, a arca que representa a presença de Deus vai chegar. Vamos ficar na expectativa da arca. E aquele negócio da arca. Daí o Márcio entrou, estava todo mundo dentro do salão. O Judá gritou, a arca chegou. Tragam a arca ao altar. E o Márcio não entendeu nada. O Judá pôs o Márcio deitado no altar. Cadê os carregadores da arca? Vieram 6 caras, levantaram o Márcio no ombro. Ele falou, agora vamos rodear o povo de Deus com a arca. Os caras desceram do altar com o Márcio. Eu falei, o que você fez? Ele falou, eu fiquei quieto, a coisa já estava uma loucura. Eu não queria incentivar. E os caras desceram com o Márcio, deram 7 voltas ao redor do povo, trouxeram a arca de novo e deitaram no altar. O pastor Judá levantou, abraçou ele e falou, o senhor pode ir, já cumpriu a sua parte. O Márcio falou, eu achei que ia ministrar, fui embora. Eu falei, mas você não pregou, cara? Ele falou, vai que inventa outra coisa, fica pior. E daí quando o Márcio saiu, desatou um avivamento. Você vai falar que não é de Deus, amigo? Agora, por que precisa da arca? É uma arca pequena que nem o Márcio. Quem conhece o pastor Márcio sabe que é uma mini arca, né? Podia ser uma arca maior. É a primeira vez que eu vi uma ministração do pastor Judá Bertelli, ele falou, tem um anjo que me acompanha direto. E ele falou, o nome dele é Decantiu de Labansu. Eu falei, que raio de nome de anjo é esse? Parece um anjo francês, e não... Eu falei, os anjos que eu conhecia chamavam Gabriel, Miguel, né? o Rafael, talvez, que pelo menos não está na Bíblia, mas a galera cita direto. Né? Agora, Decantiu, quando você ouvisse isso, falava, isso aí não é sério, não. Né? E ele começou a cantar, ele falou, eu fiz um cântico para ele se alegrar. Eu falei, agora vai ficar pior. Agora vai ficar pior. Daí Deus começou a fazer coisa parecida com a gente. O dia que eu vi isso, ele falou, entenda, mano, eu me revelo de um jeito. Eu falei, eu tenho que pedir perdão para o Judá Bertelli. De repente, eu comecei a ouvir a voz de Deus, e Deus começou a me mandar fazer loucura. Nunca fui à arca, fica tranquilo, ninguém vai precisar me carregar. Né? Mas eu falei, eu tenho que pedir perdão para esses caras. Porque esse também é um limite que a gente estabelece. Né? E a gente não percebe isso. Eu quero viver o avivamento, mas eu moldei Deus à minha imagem. Eu moldei Deus à minha intelectualidade. Eu moldei Deus, eu limitei Deus àquilo que eu posso compreender. E daí eu não entendo porque eu experimento um mover limitado. Eu tenho coração, eu tenho desejo, eu tenho paixão, eu tenho buscado o Senhor. Por que não acontece? Porque você precisa quebrar o que você acha e deixar Ele se revelar a você como Ele quer. E às vezes a gente não entende isso. Né? Nós estávamos falando no início, e a gente quer conversar um pouco sobre isso. Né? A Bíblia fala de uma nova aliança. Né? Quando Deus fala, Ele fala, eu vou estabelecer uma nova aliança. Nós vivemos no tempo da nova aliança. E se você pegar Jeremias, que fala da nova aliança, e pegar o apóstolo João, que fala numa epístola dele, sobre a unção que a gente recebe nessa nova aliança, a gente vai ver que é muito diferente do que a gente imagina. Né? E o que a gente precisa entender é isso. Você recebe a unção, o dunamis, como a gente falou, e dando uma passada aqui, só para quem não teve na primeira ministração. Quanto tempo eu tenho, Eri? Mais de 6 minutos? Não, fala aí, cara. Fala aí que eu não quero. Eu gasto muito tempo contando história, introdução, quando eu vou ver, falta pouco tempo para pregar. Eu sempre me lasco com isso. Então, o pastor ali falou 2 horas. Eu falei, no sábado, ontem à noite, eu já falei, não quero viver essa experiência. O pastor Luciano Subirá, um amigo, ele disse que ele foi num lugar e perguntou para o pastor, quanto tempo eu tenho? O pastor falou, o tempo que o senhor quiser, mas quando acabar tiver só o senhor, fecha a porta e põe a chave debaixo. Né? Então, eu não quero viver isso. Então, entenda isso. Muitas vezes a gente se deslumbra com o dunamis, e é algo novo. Como é algo novo, quando a gente recebe, é extraordinário. Quando a gente entende o que Deus nos dá, o que a gente carrega, é algo extraordinário. Mas a gente precisa entender um ponto antes.
que acontece? Eu acho que foi o pastor Eri que citou aqui, João 3, quando ele fala, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele fala, importa nascer de novo. E a gente não percebe porque é simples, mas é algo extraordinário. Você passa por uma experiência que faz de você uma pessoa totalmente diferente. E entenda isso, né? Eu vou fazer a comparação com a nossa gestação aqui na Terra, né? Quantos lembram de tudo que você viveu os 9 meses na barriga da sua mãe? Que você fez para crescer, para desenvolver, nascer essa pessoa perfeita. Quantos lembram disso? Levanta a mão. Não levanta não, porque se levantar a gente vai achar que você é que nem o pastor Judá Bertelli, meio pancado. Porque a gente não lembra. E quando a gente entra, né, a gente estreia nessa vida, você é gerado, você nasce de fato. Tudo aquilo que você aprendeu na barriga da sua mãe precisa ser ressignificado. Você não precisava se preocupar com a alimentação, porque a alimentação era parental. Você não precisava se preocupar com condições climáticas, porque a temperatura era sempre a mesma, inalterável. Você não precisava se preocupar com nada. Agora você vai ter que chorar para ser alimentado. Agora a temperatura vai influenciar. Mudou totalmente, né? É a mesma criança, no mesmo tempo. Mas a gente sabe, na vida comum, na vida de carne e sangue, que há uma alteração. Agora, na vida espiritual, onde você foi tornado algo muito mais poderoso, ou seja, a realidade que eu tenho hoje não tem nada a ver com o velho homem, a velha mulher que tinha antes de Cristo. Quem eu sou hoje não tem nada a ver com aquilo que eu era antes de receber o Espírito Santo. Só que eu acho que a gente só precisa de uma reformazinha. E muitas vezes o meu relacionamento com Deus passa só pelo conhecimento intelectual de algumas realidades. Não, você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Você recebeu a natureza de Deus. O Espírito, que é Deus, habita em você. Né? Ele está contigo, e a Bíblia fala que o reino já está dentro de nós. Agora eu conheço pouco da dinâmica do reino, menos ainda de como manifestar. E às vezes a gente fica clamando por algo que já está dentro de nós. É o que a gente falou no sábado à noite, o que a gente precisa é ativar isso. Você precisa saber como ativar. Eu tenho um iPhone o tempo todo, eu estou descobrindo coisa que eu não sei que essa porcaria tem. Porque eu tenho uma expert em tecnologia em casa, que é minha neta de 13 anos. Ela manja de tudo. Esse tempo atrás eu fui falar com ela de um negócio. Ela falava, vô, pega o contato dele. Eu falei, é o que o vô está fazendo, mas por que o senhor está digitando? Né? Eu falei, porque não é assim? Ela falou, o dele é iPhone também. Eu falei, e qual que é o troço? Foi com ela que eu aprendi aquele negócio. O pastor Fernando também não sabia. Ela embicou meu celular com o do cara. De repente a coisa veio, eu falei, será que é o demônio tentando possuir meu celular? Quase repreendi aquele negócio todo. Né? Por quê? Porque ela entende a coisa. Né? Eu podia ficar com esse negócio na mão o tempo todo. Eu sou o cara que ainda digita as pesquisas no Google. Quantos tem iPhone aqui e usam Google para pesquisar as coisas? Né? Daí o cara falou, por que você usa o Google? Eu falei, por que você usa o quê? Yahoo? Ele falou, não, espera aí. E aí, Siri? Daí apareceu um negócio, eu falei, meu celular tem uma entidade, o que é esse negócio? Não, isso aqui é inteligência artificial. Eu falei, é a única chance, porque eu sou burro pra caramba para usar esses negócios. Né? Ele falou com a tal da Siri, que eu não sabia nem que estava lá. E a Siri puxou tudo que eu queria pesquisar. Eu falei, que legal. Daí ele me encontrou esses dias, ele falou, está usando? Eu falei, não, a Siri não me entende. Já tentei falar com ela. Eu falo, pesquisa isso, ela me dá, não está nos seus contatos. Eu falei, Siri, por que para ele você funcionou e para mim você não funciona? Né? E às vezes a gente não sabe como utilizar. O Espírito Santo veio. E a palavra dunamis significa isso. A gente já falou ontem à noite. Dunamis é o quê? É o poder inerente ao objeto.
Ou seja, você recebeu o Espírito Santo. Não existe uma vida com o Espírito Santo sem o poder. Porque o poder é inerente à natureza de Deus. Você vê como que Deus fez todas as coisas que a gente tem na terra hoje. A Bíblia fala que Deus fez o quê? Falou. E aconteceu. É ou não é? Quando Jesus veio como Deus na terra, as pessoas se aproximavam de Jesus e perguntavam: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar? E Jesus fala o quê? Quero. E a pessoa era purificada. O centurião, o cara de maior fé, quando ele manda o servo dele se aproximar de Jesus, Jesus fala: eu vou curar. O centurião fala: não precisa, eu não sou digno, mas eu tenho autoridade, eu tenho soldados debaixo da minha autoridade, eu digo a eles vão, eu digo vem, eles vêm. Basta uma palavra. Jesus falou: cara, eu nunca encontrei alguém que tivesse tanta clareza, que tivesse tamanha fé. E Jesus fala: vai, seja feito conforme a fé. E na mesma hora, o servo ficou curado. Quantos conhecem alguém que teve que fazer trocentas campanhas para conseguir um pouco da coisa? Não conseguiu. E a gente tem esse poder. A mesma coisa que ele fez lá podia acontecer aqui. O que a gente precisa é entender. Entender o que você recebeu. Reaprender todas as coisas. Agora, com quem que eu vou reaprender? Com ele, que é o único que tinha o conhecimento pleno de como ser encarnado e viver a realidade espiritual na totalidade. E Jesus falou isso para a gente só não entendeu. Vocês estão cansados, né? Quando já estão cansados de muita atividade com pouco resultado. Quando estão cansados disso? Não que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Mas quantos acham que a gente podia produzir mais? Quantos acham que a gente podia produzir mais? Quantos acham que se a gente soubesse trabalhar direito já dava para ter impactado a humanidade? Né? A gente pode. Jesus falou para a gente como a gente que está cansado, ele falou: vocês estão cansados, vinde a mim. Vós que estáis cansados e desanimados, e a gente só pensa cansado na perspectiva emocional. Ah, que bom, Jesus, eu estou cansado, o Senhor vai me acolher. Vai se lascar, parceiro. Né? Se Jesus é o modelo, quantos viram Jesus falando: ah, Pai, eu estou cansado, eu vim para essa terra, me dá uma semana de folga, depois da semana eu volto para... Se Jesus não fez isso, por que a gente precisa? Ele é o nosso referencial. Né? A gente está cansado de fazer as coisas sem propósito. Muitas vezes a igreja me lembra, porque a gente tem muita atividade hoje, tem ou não tem? Por exemplo, nessa região aqui, Valparaíso, Brasília, Plano Piloto, tem mais ou menos quantas igrejas? Vocês acham que tem umas 1000? Mais? Vamos lá, dá um número para eu não fazer uma estatística evangelástica, né? Aumentar demais os números. 40 mil, ô louco, hein, parceiro? Aí, quantos é mais ou menos 40 mil? Mais ou menos? Hã? Hã? Vê na Siri. Alguém pesquisa aí na Siri para a gente. Vocês acham que eu estaria forçando a barra? Não estou duvidando de você, mas a galera não está acreditando muito, parceiro. Então eu vou ter que diminuir o número. Eu estou contigo, parceiro. Estamos juntos. Né? Mas quantos acham que 5 mil é um número aceitável? 5 mil igrejas. Quantos acham que dá? Juntando tudo quanto é batista, comunidade ID, presbiteriana, né? A igreja evangélica pentecostal, Jesus deu um pau no diabo. Não, vocês estão rindo, mas no Rio tem uma dessa. Eu estou doido para ir no culto dela. Eu quero ver como que é a liturgia da Jesus deu um pau no diabo. Como que rola a coisa lá? Né? O que é? Como que falou? 1.400 igrejas? 5.400? 5 mil. Então vamos imaginar. A população nessa área seria mais ou menos de quanto? 3 milhões de pessoas? 3 milhões, 5 mil igrejas.
Quantos cultos você acha que essas 5.000 igrejas vão fazer nesses fins de semana? Vocês acham que talvez uns 2, 3 cultos? Um culto no sábado, um domingo de manhã, um domingo à noite? Quantos acham que 3 cultos por semana é tolerável? São 15.000 cultos por semana. 15.000 cultos, 52 semanas no ano. 52 semanas no ano, 780.000 cultos por ano. 780. Quem está com calculadora, vê se eu não errei. 780.000 cultos, 3 milhões de pessoas, dividido por 780.000 cultos por ano. A gente, se trabalhasse direito, precisaria ganhar 780.000 por 3 milhões, dá mais ou menos uns 4 e pouco. Menos de 5 pessoas por ano. 4 a 5 pessoas por ano. Vocês ganham mais na ID, né? Alguém está sabotando o projeto, tem alguém não ganhando ninguém. Está perdendo. Porque se a gente trabalha... Quantos acham que 4 ou 5 é um número muito tímido para esse tanto de igreja fazendo esse tanto de atividade? Quantos acham que dava, se a gente trabalhasse direito, dava para fazer bem mais? Está dando para entender que a gente vive com atividade sem resultado? Isso cansa. E Jesus fala assim: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, eu vos aliviarei. Mas como que ele vai aliviar? Aprendei. A gente precisa aprender com ele. Porque a verdade é que a gente não conseguiu fazer tudo numa geração, porque a gente pegou o que Jesus ensinou e transformou em outra coisa. Em vez da gente fazer o que ele ensinou, a gente faz o que a gente acha que ele ensinou. É diferente. E a gente vive multiplicando os nossos cursos, as nossas teologias, as nossas ideias, os nossos currículos de ensino, e ninguém conhece o Pai desse jeito. E ninguém vai conseguir cumprir o propósito de Deus. Ah, bispo, por que o senhor fala isso? Não sou eu que falo, é Jesus quem falou. Ele falou: só conhece o Filho, o Pai. E só conhece o Pai, o Filho. E aquele a quem o Filho revelar. Deus nunca é conhecido por estudo. Deus é conhecido por revelação. E só pode revelar o Pai, o Filho, ou aquele que o Filho mandou para estar no lugar dele, que é o Espírito. E a maturidade, né? Eu falo, maturidade a gente alcança em momentos diferentes. Tem gente que fala: eu já sou uma pessoa madura. Talvez não. Porque nem o nosso corpo alcança a maturidade no mesmo momento, né? Nós temos 3 partes: corpo, alma e espírito, amém? E cada uma dessas partes alcança a maturidade em um momento diferente. A maturidade da nossa carne vem na puberdade. Com 13, 14 anos de idade é quando o nosso organismo está no melhor momento dele. E o ápice físico vem até os 30 anos de idade. A partir dos 30 anos de idade você começa a envelhecer, né? Quantos descobriram isso com 50, 60, começou a aparecer umas dores, deu uns defeitos? Olhe pelo pastor Eri, ele vai fazer. Eu já tenho falado que, tirando os médicos crentes, não se ofenda comigo, mas tem uns que é mensageiro de Satanás só para deixar a gente preocupado. O senhor tem um problema aqui, pastor Eri, ele já acha que é doente. Ah, vai se lascar, médico. Né? Eu entendi isso. Eu tinha um monte de enfermidade, ainda tenho, mas estou em busca da cura, né? E meu filho Pedro me fez entender isso. Um dia que eu estava com ele orou 5, 6 vezes pela mesma pessoa. E daí a pessoa tinha uma deformidade no pé, um osso que tinha crescido. Na última oração, que o osso voltou para o lugar, eu perguntei para ele, falei: Pedro, por que você orou 6 vezes? Ele falou: como assim, pai? Eu falei: por que você orou 6 vezes pela pessoa? Ele falou: porque Jesus disse que ia curar. Então, se ele não curar, não fica chato para mim, pai, porque eu não tenho poder de nada, fica chato para ele. Como eu estou testemunhando sobre ele, ele falou que ia fazer, eu tenho que fazer valer a palavra dele. Se ele não for curar, ele tem que me avisar. E eu falei: cara, Pedro inverteu a lógica. Porque a gente ora pelos enfermos, crendo que Deus pode curar, amém?
Quantos fazem isso na expectativa que Deus pode curar? Mas a gente trabalha com a cura como exceção. A gente não trabalha com a cura como uma realidade. E o Pedro trabalha com a cura como uma realidade e a não cura é a exceção. Então, se Deus não vai curar, tem que falar com esse menino. 29 anos de idade. E eu já vi, né, no pouco tempo que o Pedro está como pastor, ele realizar mais de 5.000 milagres. Por quê? Porque ele entendeu algo lógico. Né? E eu falei, se fosse a gente publicava. O Pedro ora pelas pessoas e ele nem conta para a gente. Eu descubro muita coisa por causa... Ele foi numa conferência esses dias e uma pessoa que estava participando, tinha uma funcionária que estava na UTI. E falou, Pedro, você pode ir lá orar por ela? Foi a dona, o Pedro e o pastor da igreja. No meio do caminho, a funcionária faleceu. Quando chegaram no hospital, ela já estava falecida. Ele falou, a senhora pode entrar, mas ela já morreu. A gente só está esperando. O pessoal entrou com o Pedro meteu a mão, a funcionária voltou à vida. Daí tiveram que chamar o pessoal do hospital para dispensar o pessoal do necrotério do IML que estava indo lá à toa. Né? Daí quem me contou isso foi o pastor, quase 2 meses depois, porque o Pedro não fala. Eu falei, Pedro, mas você ressuscitou? Ele falou, não fui eu, pai, foi Deus. Mas por que o senhor não contou para o pai? Ele falou, porque o senhor disse que quem destaca a lâmpada é quem acende. Quem acendeu foi Deus, ele que tem que fazer propaganda. Entenda isso, avivamento verdadeiro não precisa de propaganda. Jesus nunca falou assim, vão e divulguem. Jesus falava, não conta para ninguém. Mas como um mudo curado não vai contar para ninguém? Você dá bom dia para o mudo respondeu, fala, caraca, meu. Eu estava contando isso, eu tive um senhor, né, na nossa igreja a gente viu tudo isso acontecer. Né? Não sei se tem a foto da minha família aí. Eu pedi para eles salvarem. Se puder, tiver aí, publica a foto da minha família. Só para a galera conhecer. Esse aí é o Pedro, aquela ali é a Jéssica, a esposa dele. Se vocês quiserem milagre, convida ele. Né? Se vocês quiserem uma boa palavra, convida a minha esposa, pastora Cláudia, prega para caramba. Se você quiser stand-up bíblico, me convida. Que daí, isso aqui é a minha filha Adriana, tem questão de liderança, gestão muito clara. Hoje ela é gerente de um laboratório de lente em Juiz de Fora, que ele é o marido dela, Pedro, um menino servo, bom, com muita habilidade. Essa aqui é a alegria do vô, minha neta, Manu, né? Agora está um pouco maior, 13 anos. A Manu, com 2 anos e meio, ela curava pessoas. Por quê? Porque ela cresceu nesse ambiente de milagre. Para ela era a realidade. Né? Ela chegou em casa, a avó estava doente, ela pediu o óleo, meteu o óleo na mão, meteu a mão na avó, a avó dormiu, acordou boa, sarada. Um dia ela está chegando com a avó, né, de um passeio, e era uma época de calor, a gente tinha montado aquela piscininha para criança no quintal de casa, ela viu um inseto, lá a gente chama joaninha, eu não sei como que chama aqui, é joaninha? É joaninha também? Então ela viu uma joaninha morta na piscina, afogada. E ela falou, vó, que dó. Pegou a joaninha e falou, vou orar por ela, para Deus ressuscitar. Daí orou. Eu cheguei da igreja depois do escritório, a minha esposa falou, mostra para o vô. E ela me mostrou a joaninha andando, eu falei, que bonito, não entendi nada. Daí quando ela saiu, eu falei, a Cláudia falou, a joaninha estava morta. Falei, assim como estava morta, a Manu orou e Deus trouxe a vida. Quantos aqui não tem nenhuma joaninha na sua conta de ressurreição? Quantos aqui não conseguiram ressuscitar? Fora, você sai de viagem muito tempo, passa 10, 15 dias,
Passa 10, 15 dias fora, quando você chega tem um monte de poeira, tem inseto morto, daí você tem que limpar a casa e você varreu aquele monte de inseto. Quantos já fizeram isso? Já varreu. Agora Deus, aquilo que a gente considera lixo, Deus levou a sério, porque uma menininha de 2 anos e meio se importou e acreditou em Deus e ressuscitou o que para você é lixo. Por que você acha que Deus não vai fazer através da sua vida coisas maiores? Por que a menininha consegue e você não consegue? Porque a gente quer as coisas de Deus, a gente ama as coisas de Deus, a gente anseia por um avivamento, a gente anseia por um transbordar de Deus. Mas eu tenho familiaridade com o reino dos homens, eu preciso adquirir familiaridade com o reino dos céus, esse reino no qual eu fui tornado nova criatura. Porque a Dunamis está com você, meu querido, desde que você recebeu o Espírito. A Dunamis se carrega por todas as ruas dessa cidade orando. E Deus fala assim: se toca, acorda, desperta, ativa e deixa acontecer. E a Bíblia fala assim, e você fala, mas eu preciso aprender mais, a vida toda, amigo. Enquanto eu não chegar à estatura de Cristo, todo mundo vai precisar. Só que a Bíblia fala assim, esse Espírito que a gente recebeu, ela fala assim, o Espírito está pronto. O que é fraco é a carne. E você não precisa melhorar a carne, você precisa matar a carne. Você precisa, pelo Espírito, mortificar as obras do corpo. Você precisa aprender a carregar a sua cruz, para que o Espírito flua, porque o Dunamis é o início, ele não é o fim de todas as coisas. E a gente falou disso, quando Jesus fala, depois de estar glorificado, Mateus 28, 18, ele fala assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E o termo que ele usa é exousia. O que quer dizer exousia? Poder para fazer do jeito que quiser. E Deus fala assim, eu chamei a todos quantos receberam, todos que acreditaram em Jesus, receberam Ele como Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. E o termo é o mesmo de Mateus 28, 18, exousia. Ou seja, o que Deus está falando? Eu dou para vocês a oportunidade, a possibilidade de vocês fazerem do jeito que quiser. Mas antes vocês precisam aprender. Por isso que Gálatas 4:1 fala, enquanto o herdeiro é menino, mesmo sendo senhor de tudo, ele está debaixo de limitadores, de curadores. Enquanto a gente não aprender, Deus não vai permitir que a gente exerça essa oportunidade que Ele nos deu de fazer do jeito que quiser. Chegar e declarar, Valparaíso, eu declaro, está encerradas as obras das trevas nesse lugar. E acabou. O dia seguinte, aquilo que serviu, o diabo vai ter que se retirar. Porque às vezes a gente não tem a noção da autoridade que a gente carrega, ele tem. E quando um crente, não precisa dois, um crente que entende o que ele carrega, exerce a autoridade dele com sabedoria, exerce a autoridade dele com ousadia, exerce a autoridade dele com clareza, as trevas sabem que acabou o tempo dela naquele lugar. A Bíblia fala que o diabo foi lançado fora do céu e ele veio à terra com muita dificuldade, com muita ira, agindo, trabalhando o mais rápido ele puder. E a Bíblia fala que ele faz isso porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E às vezes a gente acha que o tempo que resta a Satanás é o tempo da volta de Jesus, não é. Porque o apóstolo Paulo fala que um dia vai ser tirado aquilo que detém a iniquidade. E o que detém a iniquidade? A igreja de Cristo que recebeu o Dunamis. A igreja de Cristo que foi empoderada. A Bíblia fala isso, eu não sei porque a gente acha que a gente precisa esperar. A Bíblia fala sobre nós, as portas do inferno não vão resistir a vocês. As portas do inferno não vão resistir à igreja do Senhor. Agora, qual que é o tempo que o diabo tem para agir? O tempo que a gente leva para entender e se levantar. O diabo trabalha na nossa ignorância. O diabo trabalha na nossa falta de despertamento. O diabo trabalha enquanto eu não entendi o que eu carrego e não manifesto.
Daí a gente vem para buscar aquilo que Deus já deu. Deus fala assim, eu não tenho como dar de novo, você já recebeu. Eu já dei o dunamis e eu já dei a exousia. O que você precisa é aprender, mas eu vou aprender com quem? Com aquele que foi enviado. Então, querido, eu quero te desafiar. Eu acho que eu já estourei meu tempo e muito. Ninguém me falou quanto tempo eu tinha mais, né? Então eu vou... O que eu preciso aprender? O que a criança recém-nascida aprende? Que a criança só tem uma chance nesse mundo, alguém que a ensine. Se aqueles que já estão aqui e não ensinam a criança, resolverem abandonar a criança, ela perece. E eu não sei por que a gente acha que eu posso crescer, eu posso aprender sem ter quem me ensine. Quem veio para me ensinar? É aí onde eu quero ler o texto da aliança, Jeremias. Capítulo 31, versículos 31 a 34, fala assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, no coração também lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Né? E o apóstolo João fala lá em 1 João 2,27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa, permanecei nele como ela também vos ensinou. O que eles estão falando? Você tem o Espírito e ele vai te ensinar. O Espírito que conhece as coisas de Deus em profundidade, é quem foi enviado para te ensinar. Você pode aprender do Espírito. Agora, enquanto eu não consigo discernir com clareza a voz do Espírito, como que eu me viro? Ouvindo pessoas que caminham com Ele, que nem o pastor Eri. É o que a Bíblia fala, mesmo sendo, enquanto eu sou menino, eu tenho curadores, eu tenho tutores que me acompanham. Quantos acham que o pastor Eri é um homem de Deus? Tem ouvido a voz? Eu vou caminhar com pessoas como o pastor Fernando. Quantos acham que o pastor Fernando é um homem de Deus? Amigos, só para a gente economizar, todo mundo que eu perguntar aqui, você levanta a mão e fala amém, tá bom? Né? Quantos acham que os pastores que Deus chamou a servirem a Ele aqui nessa casa, que eu não vou saber o nome de todo mundo, são homens e mulheres de Deus aqui, levanta a mão e fala amém. Então honre seus pastores em vez de resistir, porque eu quero crescer o Espírito Santo, eu peço isso, mas eu resisto àqueles que Ele pôs para me ajudarem. E quando o pastor fala algo que não me agradou, né, a gente tem esse hábito, eu falo, eu acho que não é de Deus. E quando ele fala algo que agradou, fala assim, é de Deus. Né? Se eu falar, gostei de vocês, no fim do culto me procura, vou dar um cheque de 5.000 para cada um. A gente fala o quê? É de Deus, ô glória. É ou não é? Se eu falar, gostei de vocês, vou dar a oportunidade de semear, aquilo que o pastor Fernando falou é verdade, dá um cheque de 5.000 para o pastor Eri. Você fala, está amarrado, vaza devorador. É ou não é? Que a gente tem um hábito de fazer isso, resistir aos processos que Deus estabeleceu por desconhecer. Eu tinha um pastor, amigo meu, ele era dessa região, acho que era de Ceilândia, pastor Filomeno Romero. Ele estava orando para Deus dar para ele condição de comprar uma casa. Ele foi fazer uma campanha numa cidade, um irmão se sentiu tocado de dar para ele uma oferta. Ele falou, pastor, passa lá em casa. Ele falou, cara, eu estou atrasado para o aeroporto, tenho que pegar o voo. Ele falou, minha casa no caminho, já falei com quem vai levar o senhor. E eles pararam, um cara veio no portão, trouxe o envelope, meteu no bolso do paletó dele, ele agradeceu, chegou lá, fez o check-in rápido, já estava quase fechando o portão, embarcou. Quando entrou no avião, ele lembrou de ver o que estava no envelope. Ele pegou o envelope, $27.000. Ele ganhou de oferta. O que a gente fala quando isso acontece?
Ô, glória, é de Deus. Ele falou, eu vou até na igreja para contar essa benção, né? Chegou na igreja, o povo não estava esperando, o culto já tinha começado, entrou pela porta do fundo, tinha umas cadeiras no altar. Ele sentou numa cadeira do altar, deu um toque para a dirigente, para passar a palavra para ele. Enquanto ela estava lá, estava no altar, ele ouviu o Espírito falando com ele. Pega esse envelope e dá para aquela irmãzinha. Ele falou, passa para trás de mim, Satanás, está tentando roubar a minha bênção. O Espírito falou, não é Satanás não, sou eu que estou falando. Quando já tiveram isso? Já ouviram de Deus algo que você não quer fazer? Quando já ouviram Deus te falando para fazer algo que você não quer? Quando Deus fala e a gente não quer fazer, o que a gente faz? Pede sinal, é ou não é? A gente é fingido pra caramba. A gente fala, Deus, o Senhor sabe que eu quero te obedecer. Quer nada. Mas eu não posso ser enganado, eu preciso de uma confirmação. Ele falou, Deus, se for para dar mesmo, aquela irmãzinha vai me dar algum sinal. Ele olhou para a irmã fez assim, para ele. Falou, Deus, pode ser coincidência. Eu preciso que o Senhor confirme de novo. Ele deu um tempo, depois de 10 minutos, olhou, a irmã fez assim. Acabou o culto, a dirigente foi passar a palavra para ele, ele fez assim, não. Acabou o culto, ele vazou por trás da igreja, foi embora para casa, não deu envelope para a irmã. Foi falar com a esposa, conversou com ela, a esposa falou, você fez o quê? Ele falou, eu vim conversar com você, nós somos uma só carne, tem que ter acordo entre nós. Né? O pastor é uma traia, conhece a Bíblia, usa a Bíblia para desobedecer. E ela falou, não, Deus mandou, devia ter dado. Domingo seguinte, ele foi lá com o envelope no bolso, falou, Deus, eu preciso mais de uma confirmação. Se for para dar, a irmã vai vir me procurar e perguntar se o Senhor não mandou dar nada para ela, não. Acabou o culto, ele não foi nem para a porta para cumprimentar o povo. Ficou no altar, o povo foi indo embora, a irmã foi ficando. Quando ele ficou sozinho no altar, a irmã veio e falou, paz do Senhor, pastor. Ele falou, mano, eu dei a paz, mas Deus sabia o vulcão que estava dentro de mim. E ela falou, pastor, Deus não mandou o senhor me dar nada, não? Ele falou, mandou, está aqui. A irmã abriu, viu, falou, que bênção, pastor, é a minha casa. Ele falou, era para ser a minha. Nem sempre obedecer vai ser fácil. Nem sempre obedecer vai ser agradável. Mas quantos querem mais de Deus? Então Ele te chamou para ser testemunha, amigo. Ou você obedece ou é aí que você vai ficar. Porque o Dunamis veio para isso. E o Dunamis começa a ser ativado na obediência. E eu começo a crescer na obediência. E se eu não obedeço aquilo que Deus já falou, não tem por que Ele falar mais. Se eu não faço, né, várias vezes na minha vida, Deus me dava uma ou duas palavras, daí como não era muito agradável, a gente vai... Daí depois de um tempo Deus parava de falar, eu falei, Deus, o que aconteceu? Por que o Senhor parou de falar? Ele falou, porque eu já falei, você não obedeceu, por que eu vou falar mais? Quantos conhecem, não você, que você obedece em tudo, vira para quem está do seu lado e fala, você é fera, você obedece para caramba. Você é rápido demais. Mas quantos conhecem alguém que Deus falou uma ou duas coisas que você não gosta muito, você deixou para depois? Né? Quantos conhecem alguém que é assim? Não você. Vira para quem está do seu lado e fala, não é de você que o bispo Mano está falando. A nossa igreja, a igreja onde eu fui pastor 20 anos, a gente ganhou 25% da cidade. Um em cada 4 habitantes era membro da igreja. Né? Tudo que eu sonhava ver como milagre, ver acontecer, aconteceu. Né? A gente viu o paralítico andar, a gente viu o cego enxergar, sem ninguém orar por ele, só pela presença de Deus no lugar. Né? Tinha culto que a gente nem pregava. Teve um culto que uma menina cega entrou e ficou curada. Né? Que nem eu brinquei com o pastor Mateus, o pessoal aqui dando testemunho. Eu falei, o que eu falo depois disso? Né? Porque era uma benção os testemunhos. Eu quase vim aqui na frente e falar, vem para o altar quem quiser ir, vamos orar pelo povo. E aquele dia eu vou fazer o quê? Eu só chamei a cega no altar, daí expliquei o que tinha acontecido. Daí eu falei, quantos querem reconciliar com Jesus que curou essa menina? Lotou o altar.
Até uns caras da minha liderança, eu fiquei curioso, eu falei, com você eu quero conversar depois, o que você está reconciliando aqui, não está? E era desse jeito. Teve um senhor, seu José, teve câncer, ficou na UTI muito tempo, a igreja orando por ele ganhou alta, veio embora. O primeiro culto que ele estava, eu estava pregando. Um domingo de manhã, fui cumprimentar, estava ele e a família estava desviada, os filhos não vinham na igreja, só ele e a nora vinham, mas todos os filhos acompanharam o pai no primeiro culto. Daí, fui cumprimentar ele, falei, seu José, que bênção ter o senhor aqui, que bom, tudo bem com o senhor, seu José? Ele falou, tudo bem, pastor. A hora que ele falou, a família desandou a chorar. Falei, cara, como que você consegue ofender alguém no tudo bem? O que eu fiz de errado? Eu fiquei sem graça. Falei, dá licença, eu tenho que fazer um negócio. Saí, a nora veio atrás. Falou, pastor, dá para o senhor voltar que os filhos querem reconciliar. Eu falei, mas deixa eu só perguntar um negócio. O que aconteceu? Que eles começaram a chorar. Ele falou, o senhor não sabe onde é o câncer do seu José, onde foi o câncer, né? Eu falei, não sei, a gente só orou por ele, mas o câncer foi na garganta, ele teve que retirar as cordas vocais. Ele não tem mais corda vocal, os filhos nunca mais tinham ouvido a voz do pai, até o senhor perguntar tudo bem para ele. Ele é o Deus. E eu podia ficar aqui mais 2 horas contando sobre isso, mas não. Eu só quero dar mais dois testemunhos, né? As coisas loucas, né? Vou dar 3 para contar a história do surdinho. Tinha um cara que era surdinho e foi no nosso encontro com Deus. Daí mandaram o surdinho no encontro com Deus sem falar com a gente. Eu falei, cara, quem que traz um surdo num lugar onde a gente vai falar? Daí falou, pastor, dá para o senhor pedir para os pregadores falar olhando para ele? Eu falei, não dá, a galera se empolga e anda. Né? Mas ele sabe ler lábio, mas ele não escuta nada. Não escuta nada. Eu falei, criatura, por que você não falou isso antes? A gente colava alguém do lado do surdinho para ficar falando para ele, mas agora não dá. Ele falou, então o que a gente faz? Se ele não ouve, ele fica muito nervoso. Eu falei, ora e pede para Deus compensar a tua burrice aí, parceiro. E ele orou. No meio do encontro ele veio falar comigo, pastor, será que Deus fez um milagre? Eu falei, por quê? Meu tio está ouvindo tudo. Eu falei, mas ele não ouvia nada. Não, está ouvindo tudo, tá? É lógico que Deus fez um milagre. A gente saiu do encontro, foi na igreja, o culto da volta, aquele negócio todo. O nome dele é Moacir ouvindo tudo. Moacir saiu da igreja e ficou surdo de novo. Daí ele entrava na igreja, Deus abria os ouvidos. Dentro da igreja ele ouvia tudo. Fora da igreja ele ficava surdo. O sobrinho dele me perguntou, o pastor, o que é isso? Eu falei, sei lá, mas pelo menos ele só está ouvindo coisa boa, não está ouvindo bobagem por aí. Eu falava para a galera, vocês que estão duvidando, vão lá em Mandaguari conhecer o surdinho, pode conversar com ele, mas converse dentro da igreja, que fora da igreja ele não ouve nada. Deus fazia essas coisas lá, né? Teve um outro rapaz, traficante de drogas, dono de 8 bocas de fumo. Foi a primeira vez na cela para matar o líder de cela, porque os meninos que transportavam droga para ele começaram a se converter, começaram a vir na cela. E ele foi armado e perguntou assim, o que está acontecendo aqui, que os meninos que trabalhavam para mim estão trabalhando para você? Ele falou, não, ninguém trabalha, eles vêm ouvir a palavra de Deus. E o cara não esperava essa resposta. Ele ficou assim, ele falou, eu posso vir também? Pode. Que dia é a reunião? O líder deu o dia, ele falou que ele foi armado na primeira cela, que ele falou, vou matar ele na frente da família para aprender a não mentir. Chegou lá, era a Bíblia, esse cara ficou impactado. Ele falou, eu posso voltar aqui? A segunda célula que ele foi sem arma. Ele ouviu a célula, foi no encontro com Deus e se converteu. Semana seguinte, ele estava lá na igreja para falar comigo. Ele falou, pastor, eu queria falar com o senhor, eu sou ex-traficante. Eu falei, quanto tempo você largou? 1 semana. Eu falei, é tempo pra caramba. Puxa vida. Né? Em 1 semana Deus fez todas as coisas. Ele falou, eu queria ver o que eu faço. Eu sou dono de 8 bocas de fumo. E eu queria ver com o senhor o que eu faço. Eu falei, o que você faz? Você fecha. Ele falou, não, o senhor não está entendendo. Se eu fechar, um outro vai reabrir e vai ficar do mesmo jeito. Eu falei, mas o que você está pensando em fazer? Ele falou, então, eu conversei com o meu líder, ele falou que se o senhor autorizar, a gente faz. Eu olhei para o líder baixou a cabeça e falei, não vai prestar.
Eu falei com ele, falei, o que vocês estão pensando? Não, a gente está pensando em transformar as 8 bocas de fumo em 8 bocas de oração. Eu falei, cara, me explica aí, eu acho que eu faltei na faculdade de teologia nesse dia que ensinar sobre boca de oração. Me explica o que é. Não, a gente põe a galera da célula lá, na boca de fumo amoitado, quando a galera vier comprar droga, a gente mete a mão, ora, ele fica possesso, a gente expulsa o demônio. Ele fez um parênteses, ele falou, porque eu fiquei possesso várias vezes. Daí a gente expulsa o demônio, fala de Jesus e leva para a célula. Eu falei, cara, vocês estão dispostos a fazer isso? Se o senhor autorizar, estamos. Eu falei, desde que eu não precise ir, está autorizado, pode fazer. E durante alguns meses eu fui pastor de 8 bocas de oração. Converteu tanto maluco, que a gente precisou entrar de sócio numa casa de recuperação. E eu podia ficar aqui contando essas histórias, mas eu quero contar só mais uma. Porque foram 20 anos a gente vendo isso acontecer. Por quê? Porque um povo simples. A minha igreja não era composta de gente, muita gente estudada, tinha, mas a maioria deles era gente simples, que Deus prosperou. A gente tinha diarista, a gente tinha cortador de cana, e Deus prosperou essa gente. E essas pessoas Deus começou a usar. E uma das pessoas simples era a Dona Ondina. Dona Ondina era uma senhora analfabeta. Eu falo analfabeta porque ela só tinha aprendido a assinar o nome, né? E a Dona Ondina havia sido abandonada pelo marido e educou os filhos, um casal, do jeito que conseguia. Na adolescência, fim da adolescência, início da mocidade, a filha dela começou a namorar um rapaz drogado. E por causa das drogas, por causa do namoro, as drogas entraram dentro da casa dela e o filho passou a usar droga. E quando a Dona Ondina veio para a igreja, essa era a realidade dela. Ela não tinha esposo, 2 filhos, a filha namorando um drogado e o filho usando droga. E a Dona Ondina ouviu falar sobre Jesus. E ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. A líder da célula dela teve um problema de saúde, se afastou para tratamento. Minha esposa foi conversar lá e falou assim, a gente vai ver uma outra líder para vocês. E a Dona Ondina, analfabeta, ela falou assim, pastora, se a senhora achar que eu sirvo, eu me disponho. E ela falou, eu vou conversar com o pastor Mano, depois eu dou a resposta. Ela veio conversar comigo e falou, a Dona Ondina é analfabeta. Eu falei, Cláudia, isso não interessa, ela se dispôs. Mais alguém se dispôs? Não. Deus usa quem se dispõe. Amém? Vira para quem está do seu lado e fala assim, se dispõe. Eu perguntei para ela, eu falei, quantas pessoas tem na célula? Ela falou, tem 8 pessoas. Eu falei, quantas ela levou? 7. Eu falei, a célula já é dela. Eu falei, e a 8ª? A 8ª é ela. Eu falei, não. Então pode passar a célula para ela. O que a Dona Ondina fazia? Ela chegava para as pessoas e falava assim, olha a minha situação. E contava como estava a casa dela. Ela falava, ainda bem que eu encontrei Jesus. Porque se eu não encontrasse, eu não ia aguentar. Ele tem me dado força. E aquelas pessoas falavam assim, eu não tenho os problemas que ela tem, estou desanimando, eu preciso conhecer o Jesus. E ela passou a pregar, levou a célula para a casa dela e passou a pregar na casa dela. A filha dela começou a ouvir a célula da cozinha, se converteu ouvindo a mãe analfabeta falar. Quando as discípulas da mãe saíram, a filha veio chorando, abraçou, falou, mãe, eu me converti. E a mãe falou, ó, vamos falar com a pastora para ver uma célula de jovem para você. A namorada foi para a célula e arrastou o namorado drogado para a célula. Ela falou assim, se você quiser continuar namorando comigo, você vai ter que ir. Não gosto de coisa de crente, eu não perguntei isso. Perguntei se você gosta de mim. Ah, de você eu gosto. Então você vai, desgraça. E levou, arrastou o namorado para a célula. Ainda bem que a pessoa de opinião era ela. O namorado se converteu, largou as drogas. Como ele tinha levado o cunhado para as drogas, ele arrastou o cunhado para a célula. O cunhado se converteu, largou as drogas. Mas a Dona Ondina, ela é que nem vocês, ela não fica esperando a coisa ficar agradável para obedecer, ela obedeceu. E obedecendo, Deus que falou que cuidaria dela, pôs as coisas no lugar. Eu sei que vocês estão... Quantos conhecem alguém que fica, eu só preciso resolver os meus problemas depois? Não você, porque você não faz isso, mas quantos conhecem alguém que faz? Não você. Quantos conhecem alguém que faz? Levanta a mão.
Vira para quem está do seu lado e fala assim: você conhece alguém que arruma desculpa? Levanta a mão. Hoje a gente vai cancelar essa desculpa. Pode, pastor Eri? Pode. Quem tinha desculpa veio para o culto, já está com o couro jurado. Fecha a porta para ninguém sair. Né? Você vai ser testemunha desse jeito. A filha dela casou. Tiveram um menino lindo, Pedro Henrique, mesmo nome do meu filho. Quando Pedro Henrique chegou com 2 anos e meio, começou a reclamar de dor na vista. Levaram ele para fazer o exame de vista, o médico falou assim: ele tem glaucoma. Uma vista ele já perdeu, a gente vai tentar fazer a cirurgia para salvar a segunda. A família tinha pouco recurso, pôs a casa à venda para custear a cirurgia. Mas a igreja não ajudou, a dona Ondina não falava, ela não reclamava. Nesse tempo a gente encontrou com ela, o que ela falou assim, ela falou: pastor, eu tenho convidado tanta gente para vir, mas elas falam que quinta-feira não pode. Posso abrir outra cela no sábado? Ela estava preocupada em fazer mais, não em fazer menos. Dona Ondina começou a ficar com Pedro Henrique, para que a filha e o genro pudessem fazer hora extra, ganhar um troco a mais. No dia da cirurgia não puderam fazer, porque o menino ficou com gripe, tiveram que remarcar. Antes da segunda data, a Dona Ondina percebeu que o Pedro Henrique não estava reclamando de dor na vista. Ela chegou para ele e falou: filhinho, a vista não está doendo. E a resposta que o Pedro Henrique deu, com 2 anos e meio, foi o seguinte: vovó, o homem entrou, pôs a mão na boca, na vista do Pepe, e ela parou de doer. Dona Ondina falou: como assim? Falou: o homem entrou, vovó. Pôs a mão na boca, na vista do Pepe, e ela parou de doer. Dona Ondina se assombrou, falou: Jesus Cristo. Ele falou: esse era o nome dele, vovó. Ele falou que chamava Jesus Cristo. Veio para me curar, pôs a mão na boca, na vista do Pepe, ela parou de doer. Quando ela me contou essa história, eu lembrei do meu filho Pedro, que nasceu com alergia respiratória grave. Toda mudança de tempo, o peito dele ficava cheio de catarro. Com 2 anos e meio, Jesus veio e apareceu para o Pedro. E falou: eu sou Jesus, eu vim te curar. A partir de hoje você não é mais alérgico. 2 anos e meio. E eu fiquei que nem o pai de Sansão. Jesus aparece para mim. Nossa, o Senhor apareceu para esse moleque, nem conta as coisas direito. Aparece para mim que dá uma série de sermão. Vendo Jesus em 3 passos. Aquele negócio todo. Eles levaram o Pedro Henrique para fazer o exame. O médico refez os exames. Quando voltou, chegou o resultado, chamou a família e falou assim: desculpe a aflição que eu fiz vocês passarem. Pedro Henrique não tem nada da vista, as 2 vistas dele são perfeitas. O aparelho devia estar com defeito. Dona Ondina falou assim: aparelho com defeito nada, doutora. Dona Ondina falou: aparelho com defeito nada, agora o senhor vai sentar aí e o senhor vai ouvir. E hoje tem um médico que era incrédulo. E depois do que ele viu e ouviu da Dona Ondina, ele não tinha mais, participando de uma célula na cidade de Maringá. Porque uma analfabeta entendeu que Deus esperava dela e se dispôs. Gente, eu contei aqui a história de uma criança de 2 anos e meio, minha neta. Eu contei a história de uma analfabeta. E você vai fazer o quê? Vira para quem está do seu lado e fala assim: vai perder para a criança? Vai perder para a analfabeta? Vai desperdiçar o dunamis que Deus te deu? Não quer caminhar em direção à maturidade e receber a liberação de fazer do jeito que você gostaria, porque discerniu as coisas de Deus? A última história que eu quero contar. Depois disso eu quero orar por quem quiser. Fazia tempo que Deus vinha me chamando, porque a gente vai precisar ressignificar o nosso tempo para aprender com Ele. Eu não tenho como aprender a ouvir a voz dEle, eu não tenho como aprender com Ele se eu não dedicar tempo para isso. É o que a criança recém-nascida faz. A vida toda dela é para aprender como viver nesse mundo. Ela passa um tempo tentando aprender a voz de quem fala com ela, porque fica um adulto conversando com a criança e a criança nem entende. Quando já viram o pastor Eri com o Josué no colo? É ou não é? Ele bate papo com o menino. Daí o menino dá um sorriso, ele fala: está sorrindo para mim. A gente sabe que é espasmo involuntário por enquanto, na idade que a criança está. Ele acha que a criança entendeu, sorriu e concordou. E a gente fala: é isso mesmo, seja feito conforme a sua fé. Agora vai chegar uma hora,
ali por 7, 8 meses. Quanto tempo ele está? Quanto? 2 meses? Então, 7, 8 meses. Vai chegar uma hora que o pastor Eri vai falar com ele, fala vovô. Para surpresa dele, o moleque vai responder. E a gente não sabe explicar como que do nada ele começa a entender. Mas é pelo investimento de uma pessoa. Porque ele dedicou tempo para isso. Entenda isso, o Espírito Santo está disposto a investir pesado em você. Agora o que a gente precisa saber é se você está disposto a investir tempo nisso que o Espírito quer fazer. A minha igreja já vinha crescendo, Deus já vinha fazendo um monte de coisa, eu já achava que era um pastor abençoado, e Deus começou a falar comigo, eu quero um tempo maior seu na minha presença. E eu pensava assim, Deus, eu nunca orei tanto, mas Deus só falava isso, eu quero um tempo maior seu comigo, na minha presença. E eu na correria falava, tá bom Deus, mas ia adiando, tá bom Deus, mas ia adiando. Eu tenho que dar cabo disso, ó, depois aquilo, que nem a gente estava no carro hoje, ó, primeiro eu vou fazer aquilo, depois eu faço isso, depois passar a conferência, lá em setembro deu. E chegou um dia, eu estava num evento que nem vocês estão aqui, um evento em Ponta Grossa, Paraná, chamado Onde a Fumaça Fogo, tinha 7 mil pessoas naquele lugar. De repente na minha frente abriu um telão. Deus começou a falar comigo e começou a passar cenas da minha vida que eu não tinha vivido, mas pelas quais eu orava. Eu queria viver. Deus começou a falar, tá vendo isso aqui? Você podia estar vivendo isso. Tá vendo isso aqui? Eu desandei a chorar. Minha esposa que estava do lado não via nem ouvia nada, já ficou preocupada, né? Porque parente de gordinho quebrantado sempre fica preocupado que a gente está tendo infarto, né? Gordinho não pode nem ser quebrantado. A gente começa a chorar, fala, está com alguma dor no peito, algum negócio. Eu falava, não, Deus está falando comigo, deixa eu ouvir. Ele mostrou aquelas 6 a 8 cenas, o telão fechou, ele continuou falando. Ele falou, eu tenho te chamado por um tempo na minha presença, mas você não tem tempo, você é muito ocupado. Daí Deus me falou assim, eu sou eterno, eu tenho todo o tempo do mundo, a existência que está passando é a tua. Quem não tem tempo para perder é você. Ele falou, eu posso esperar uma outra geração, encontrar alguém cujo coração seja inteiramente meu, para fazer na vida dele o que eu sonhei fazer na tua. Quem vai perder é você. Eu descompensei, irmãos. A gente ia marcar de almoçar com o pessoal, eu falei, Cláudio, eu não posso ir. Eu voltei para o hotel, fiquei chorando até as 4 horas da tarde. Até as 4 horas da tarde. Até que eu voltei e me organizei para fazer aquilo que Deus chamou a fazer. Quantos estão dispostos a fazer isso? Eu vou ouvir a voz de Deus. O que Ele me falar, eu faço. Mas o que Deus falou, você vai se dispor. Você vai ser testemunha. Como eu vou fazer isso? Se é daqui, pergunta para o pastor Eri, ele vai te orientar. Se é de outra igreja, pergunta para o seu pastor e ele vai te orientar. Mas a partir de hoje, eu falo o que a gente fez em Mandaguari, a gente passou a levar Deus a sério. E a gente reuniu e falou, agora aqui nessa igreja, tudo que Deus mandou a gente fazer, a gente vai fazer. Nada do que Deus mandou a gente vai deixar de fazer. Concorda comigo? E a gente concordou e Deus fez. E o avivamento veio, e a cidade mudou. Quantos estão dispostos a fazer isso? Feche seus olhos. Se coloque diante da presença de Deus. E a Bíblia fala para a gente avaliar o custo da decisão que a gente vai tomar. Então, enquanto o Ministério de Louvor vai estar tocando e cantando um cântico, pode ser aquele é ele. Enquanto eles vão estar tocando e cantando o cântico, eu quero que você pense. E se você decidir, tá, abra os olhos mais um pouco. Eu quero orar por 2 coisas nessa noite. Aquilo que eu falei. Eu estou chegando numa fase que eu não sei quantos anos mais eu tenho pela frente. E eu não quero levar para o túmulo o tesouro que Deus me deu. Então eu quero orar por você que deseja fazer a vontade de Deus. Você se coloca em pé, a gente vai orar primeiro, depois você senta. Eu quero orar por aqueles que entendem que o que Deus deu para a gente é precioso. E eu gostaria, algumas pessoas já me falaram isso, enquanto eu queria ter a sabedoria que o Senhor tem. Eu queria ter a leveza para ministrar que o Senhor tem. Eu quero repartir isso com você, mas quem decide não sou eu. A unção repousa sobre mim, mas não é minha, é do Espírito Santo.
Seria a maior alegria da minha vida se o Espírito Santo encontrasse aqui pessoas com quais eu posso repartir, eu posso compartilhar essa unção, e a partir daqui, de um jeito diferente, a gente possa orar ativando as pessoas. E amanhã ou depois eu vou vir numa conferência onde um de vocês vai estar pregando, onde um de vocês vai estar ministrando, e eu vou entrar sem anunciar e vou sentar na última fila só para me alegrar de ver que aquele dia que Deus me mandou repartir, eu encontrei gente que valorizava aquilo que custou. Porque eu creio que tudo pode acontecer na minha geração e a do Eri. Mas se não acontecer, eu não quero levar para o túmulo. Eu quero que depois que a gente vá, a próxima geração vai fazer acontecer. Então a gente quer orar, segundo, por aquelas que desejam isso, que entendem que a gente carrega algo que você vai carregar, mas você vem orando. Então eu quero repartir com você na segunda oração. Tá joia? Feche seus olhos. Se coloque diante da presença de Deus. Se você gostaria que a gente orasse para que Deus te desse sabedoria para usar a dunamis que você já tem como testemunha, para fazer o que Ele quer que você faça.